Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Tanta coisa aconteceu nesse final de semana que é difícil. Hoje o programa ele vai ter um caráter especial exatamente por conta dos acontecimentos. Na verdade, o acontecimento, né? O grande acontecimento do final de semana que tem a ver com o atentado ao Donald Trump e a manifestação, vamos falar da manifestação de domingo, as repercussões disso, as repercussões do atentado ao Donald Trump, como a imprensa se comportou, imprensa, né? É tão difícil chamar isso de imprensa, mas como esse pessoal tem se comportado, e eu já quero começar, vamos começar trazendo aí o vídeo que chocou o mundo, o vídeo que... né? Para algumas pessoas foi uma escorregada no ketchup, uma escorregada no tomate. Para algumas pessoas foi um tropeção, Gustavo Lopes, né? Foi uma escorregada de um senhor idoso que nem quando o Biden escorrega nas escadas do Air Force One. Eles tentaram emplacar essa, é inacreditável, mas vamos colocar para quem ainda não viu, que eu acho difícil, o vídeo do momento exato aí do atentado ao candidato a presidência pelos Estados Unidos aí numa segunda vez, Donald Trump. Take a look at what happened. Okay, we are watching. Tem vários vídeos que eu quero colocar para vocês. É tudo muito rápido, né? Tanto que você tem que assistir algumas vezes para ver o momento do tiro, a maneira como o Trump coloca a mão na cabeça. Tem uma virada dele, ele tem um momento que ele se vira, né, que é exatamente uma fração de segundo antes do tiro, que foi o que dizem que salvou a vida dele. Eu quero colocar em câmera lenta, Bruno, esse link que a gente falou da virada da cabeça. Vamos colocar para vocês verem. Said, take a look at what happened. You see something that said, take a look at what happened. Said, take a look at what happened. Então, e eu quero aproveitar, Gustavo, tem um vídeo da Globo, que é a reconstrução. Será que está pronto, Bruno? Podemos chamar esse vídeo? Vamos ver se o Bruno Thomas põe. Matthew Crook tinha do telhado naquele momento. Ele está a apenas 130 metros de distância do palco onde estava Donald Trump. É o comprimento aproximado de um campo de futebol. Essa foi a trajetória dos disparos. 130 metros desde a AR-15 semiautomática do atirador no telhado até o alvo Donald Trump. Essa foto captura o momento exato em que a bala passa por trás do ex-presidente e continua em direção à plateia. Trump interrompe o discurso. Ao som do terceiro e quarto tiros, leva a mão à orelha direita. A bala, que foi capturada na foto, continuou até a arquibancada que ficava à esquerda de Trump. Ali estava Corey Comparator, de 50 anos, que morreu na tentativa de assassinato ao candidato. Outras 2 pessoas se feriram. Eu quero aproveitar... Bom dia, Duda. Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu quero aproveitar, e antes de colocar as fotos icônicas que marcaram também esse atentado à vida de Donald Trump, eu preciso colocar a vítima, né? A vítima, o senhor que morreu. Eu acho importante a gente trazer para vocês aqui. Na matéria da West, você tem a indicação. Eu queria colocar a foto dele, eu mandei no grupo para vocês. Corey Comparator, eu não sei como pronuncia o nome dele, Comparator. O apoiador morto no atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos se jogou na frente da família e usou o próprio corpo como escudo para proteger a mulher e a filha dos tiros. Esses disparos aconteceram nessa campanha do Donald Trump em Butler, na Pensilvânia. Ele era um admirador de Trump, um herói,
Aos 50 anos, ele era membro vitalício da Companhia de Bombeiros Voluntários local e ele anteriormente havia servido como chefe da corporação. Ele é um herói literal. Empurrou sua família para fora do caminho e morreu por ela, disse o vizinho Mike Morehouse, que decidiu se registrar para votar e pretende escolher Donald Trump em homenagem ao amigo. Esta é a primeira vez que voto e acho que será em sua memória. Além do Corey Comperator, outras 2 pessoas feriram em meio ao atentado. David Dutch, de 57 anos, e o James Copenhaver, de 74 anos, ficaram feridos. A condição deles era estável neste domingo, dia 14. Então aqui é a foto do bombeiro Corey, né, que morreu, que foi assassinado por esse atirador. Então até os últimos instantes da vida dele, você vê que o espírito heróico fazia parte aí da postura dele, né, do caráter dele. Bom dia, Drilis. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Duda. Gustavo. Bom dia. Eu quero começar essa rodada, então, Gustavo, primeiro para a gente colocar um pouco a bola no chão, porque a gente vai entrar na segunda rodada aqui com a imprensa que é absolutamente nojenta, mas antes eu quero entender isso, né? Como que isso vai impactar essa situação que a gente está vendo no mundo hoje? Quer dizer, como a gente faz essa leitura? Muita gente fala, o Trump falava inclusive, e a gente fala aqui no Brasil, a esquerda, o discurso da extrema esquerda não é um discurso de convivência, é um discurso de aniquilação. E esse discurso inflama pessoas que nem esse assassino a cometerem esses tipos de atos. Certo, Gustavo? Perfeito. E, Marco, tu já começa usando o termo correto, que eu acho que é o termo que a gente tem que usar daqui para frente, né? É a extrema esquerda. É a extrema esquerda. Eles nos chamam de extremistas, mas são eles que cometem os extremismos, né? Eles dizem que nós promovemos discurso de ódio, mas são eles que odeiam. Eles dizem que nós atacamos a democracia, mas, na verdade, são eles que tentam assassinar, literalmente, a democracia sempre, né? Esse é o método da esquerda, né? Então, assim, isso começa com um processo de desumanização, que a gente viu aqui também, com o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, é o fascista, é o genocida, é o monstro. Então, assim, a partir do momento que tu desumaniza uma pessoa, tu pode fazer qualquer coisa com ela. É o método que o Hitler usou com os judeus, né? Primeiro ele desumaniza aquele grupo, depois, bom, já que eles não são humanos, né, a gente pode fazer o que a gente quiser. E esse atentado é fruto desse discurso. É óbvio, agora vão vir as investigações, vão ter que saber se o cara era um lobo solitário, se ele agiu a mando de alguém, se ele estava sendo apenas estimulado, né, como tu bem colocou, por essas entidades que ele seguia. Então, assim, isso é fruto do discurso de ódio da extrema esquerda, da qual o sistema todo faz parte. Ou seja, eles tentam primeiro eliminar o cara por meio dessa narrativa, desumanizando. Se não dá, o sistema se une para tentar tirar ele do jogo, por vias, aspas, institucionais. A gente viu aqui e a gente viu nos Estados Unidos. E se nada disso funcionar, então vamos eliminar esse cara. É disso que se trata. Na sexta-feira, Marco, por acaso, um artigo naquele site 247, o cara tinha sugerido exatamente isso. Eu estava procurando aqui. O título do artigo é hora de dizimar a extrema-direita. Esse cara está promovendo isso aqui num site brasileiro, 247, um site esquerdista, de extrema esquerda, né? Então, assim, é isso que eles pregam. Eles falam que nós somos os radicais, nós somos os fascistas, mas são eles que promovem o ódio, seja por palavras, seja por ações, porque essa narrativa contínua, insistente, sistemática, de desumanização que eles fazem com o campo conservador, com o campo da direita, resulta nesse tipo de coisa. Resulta no Adélio, resulta nesse cara nos Estados Unidos e várias outras violências que são cometidas contra o campo da direita diariamente. Então, a gente vai desenrolar mais isso ao longo do programa, mas sem dúvida que isso é fruto do ódio promovido pela extrema esquerda, da qual a imprensa faz parte. E eu quero aproveitar, Adriles, e jogar para você. A gente tem 3 fotos que elas são icônicas, são fotos que mostram exatamente aquele momento. Coloca a foto 1, Bruno, pra gente, por favor. Então, é a foto do Trump, né, deitado no chão. Ele foi... quem conhece futebol americano sabe o que é um tackle, né, ou rugby também, né?
Então, os agentes do serviço secreto empurraram ele com tanta força que, inclusive, os sapatos dele saíram do pé, o boné caiu no chão, e ainda para ver o que estava acontecendo, até neutralizar a ameaça, né? Até neutralizar o atirador. E em seguida, vamos lá, a gente tem mais uma foto que você tem aí ele sendo o tiro raspão. É bem surreal isso, né? Porque raspão não, né? Eu não sei se perfurou alguma coisa, mas enfim. 2 centímetros para o lado, e eu tenho falado isso desde que aconteceu, a gente ia ser a coisa mais grotesca da história. Você vê em alta resolução de todos os ângulos possíveis e imagináveis, porque estava cheio de gente filmando com o celular também. A cabeça do Trump ia abrir, mas ia explodir em alta resolução, em 4K. Pode jogar agora a foto que vai marcar não só esse período eleitoral, mas essa foto ela tem tanta coisa para desvelar nessa foto, Adriles. Eu queria ouvir você sobre qual foi a sensação que você teve quando você viu isso. Bom, a sensação é de terror, né? De espanto, mas é um espanto que já era mais ou menos previsto, Marco Antônio. Não que eu estou dizendo que eu previ o atentado, a gente previu o atentado do Donald Trump. Mas existe hoje, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em todo o mundo, um clima de polarização que, na verdade, não é polarização, é um clima de perseguição. Por quê? Você tem no establishment nacional, mundial, americano, o domínio da esquerda a quase todas as instituições, as universidades, a grande mídia, as instituições escolares. Ou seja, e a gente já explicou aqui por quê? Porque é um discurso fácil, né? Um discurso de ressentimento, de sempre culpar o outro pela miséria da sua vida. É o macho adulto branco, é o patrão, é o pai, é a mãe. Então é um discurso fácil, um discurso perigoso que gera esse tipo de ódio. O que é mais fascinante, terrivelmente fascinante do ponto de vista antropológico, é que essas pessoas que geram ódio, que incitam ódio, diz que os detestáveis, os odiados, são exatamente os outros que tentam dirimir esse ódio, que são quem? Entre aspas, os conservadores. Os conservadores são os verdadeiros progressistas esclarecidos. Aqueles que aprendem com o passado para pensar o presente, para pensar o futuro, e percebem as conquistas e progridem de maneira cautelosa. É isso que é um conservador, não é um reacionário. Quem reage a qualquer tipo de opinião contrária, a qualquer tipo de percepção da realidade que não seja deles, são os supostos pseudo-progressistas, que é a esquerda mundial. Então, o tiro que quase matou o Trump, a facada que quase matou o Bolsonaro, não vem apenas de pessoas ou lobos isolados, né? Vem de um sistema de ódio. Um sistema de ódio que acusa os outros daquilo que eles fazem, que é odiar. Se você pega a psique desse atirador, desse quase assassino, ele foi ensinado a odiar. Eu odeio o republicano, eu odeio a direita, eu odeio o conservador. Quando você chama alguém sistematicamente de quê? De nazista, racista, fascista, estuprador, você cria exatamente a potencialidade daquela pessoa, é um nada. Não só é um nada a ser exterminado, é um mal a ser exterminado. A gente já viu exatamente essa história várias vezes ao longo da humanidade, e é a história que fomenta as maiores guerras. A última vez, quer dizer, a pior das últimas vezes, foi o nazismo. Quando você coloca os judeus como se fosse uma raça a ser odiada, detestada, responsável por todos os males do mundo, o que você faz? O que você incita as pessoas? A odiar e, em última instância, matar aquelas pessoas. Só que isso é feito hoje, Marco Antônio, com todo o espectro que se chama de direita brasileira, americana, mundial. Então não é à toa que o Bolsonaro sofreu um atentado, não é à toa que o Trump sofreu um atentado. Pode até ser que não seja uma organização querendo matar esses dois ex-presidentes, mas é um sistema de ódio calculado. A faca que tentou matar o Bolsonaro não foi de um homem só. O tiro que tentou matar o Donald Trump não veio de um homem só. Vem de um esquema pseudo-progressista de esquerda que inocula ódio em todas as pessoas contra aquilo que eles não pensam. Então, a culpa da bala que quase arrebentou a cabeça de Donald Trump é de universidades, é da grande mídia americana, é do establishment. A
culpa da mão que esfaqueou Bolsonaro é das universidades, é da grande mídia brasileira, é das escolas que fazem uma lavagem cerebral para incitar ao ódio a quem pensa diferente. É esse o verdadeiro fascismo. Entendeu? Sistema de feixes que pensam igual, de maneira igual a um Estado que seja nacional ou ao Estado de um establishment que coloca uma opinião única. E se você não se coloca contra, se você se coloca contra essa opinião única, você é nazista, fascista, racista, estuprador, tudo isso. Então você merece ser eliminado. Então é isso que aconteceu com o Trump, é isso que acontece com o Bolsonaro, e é isso que acontece aqui no Brasil com conservadores, em que o próprio judiciário tomou essa rede de propagação de ódio a quem pensa diferente deles, que são uma minoria da minoria da minoria, estabelece o ódio a uma maioria da população. É uma coisa assustadora que acontece nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Boa, Drilis. E tem outra coisa, Duda, que me deixa muito chocado com todos esses acontecimentos. A gente vai aqui falar ainda do Janones, vamos falar da imprensa, mas eu gosto de tentar refletir um pouco sobre o fenômeno e também vai ser objeto de pauta nossa, a regulação de redes sociais, que o pessoal já está trazendo isso, né? Campanha contra armas. Mas se acontecesse do Trump ser assassinado e a gente vê, a gente ia ter os vídeos e as fotos mais horrorosas que você pode imaginar, a quantidade de like, a quantidade de retweet, a quantidade de gente compartilhando, dando risada, curtindo, aplaudindo, é bem assustador isso, né? E o Adris falou muito bem, né? Existe um grupo de pessoas fanatizadas e radicalizadas que estão trazendo o pior do ser humano para a mesa. E a gente tem que ficar muito atento e denunciar isso, né, Duda? Porque a gente está falando de pessoas que coisificam pessoas que coisificam os seus adversários, que na verdade eles nos tratam como inimigos, e os verdadeiros inimigos da liberdade, do mundo ocidental, que seja, aí a gente pode fazer uma digressão e tentar entender, né, contra o que eles estão lutando. Mas assim, eu vejo que eles só querem acabar com a nossa raça, a qualquer custo. Sim. O esquerdismo, Marco Antônio, o esquerdismo ele é uma ideologia de inveja e é uma ideologia de ressentimento. Tudo que dá errado comigo não é minha culpa, é culpa do outro. Tudo que eu não tenho porque o outro conseguiu antes de mim. Então, é muito fácil você desenvolver esse sentimento de ódio tão grande por quem não está do seu lado quando você é de esquerda. Porque é fácil ser de esquerda, porque ser de esquerda, ser um militante, no caso americano, ser um militante do Partido Democrata, né, que seria o equivalente a ser um petista ou pissolista aqui no Brasil, é fácil, porque você tem em quem pôr a culpa pelos teus erros, pelos teus problemas, pelo teu fracasso. Então, é fácil você ser de esquerda, eles te dão um alvo pronto. Como já foi dito aqui, a culpa é do macho, branco, privilegiado, opressor, sabe? E o Donald Trump representa essa figura. Ele é o ápice do macho branco opressor para a esquerda. Assim como o Bolsonaro foi o ápice dessa figura aqui no Brasil. Então, é por isso que esse tipo de coisa acontece, e não é a primeira vez que coisas assim acontecem com políticos mais à direita. Por Ronald Reagan foi vítima de atentado. Vamos sair dos homens, vamos para as mulheres. Margaret Thatcher foi vítima de atentado, sabe? Então, assim, graças a Deus, as pessoas que fazem esses atentados sempre estão tão desestabilizadas mentalmente, porque a gente normal não faz esse tipo de coisa. São pessoas que, na maioria das vezes, estão tão doidas da cabeça na hora que eles erram, né? Eles não conseguem ir até o final, eles não conseguem matar. Agora, sobre o que você falou, Marco, de fato, a questão da internet é uma coisa muito louca, né? Porque as pessoas que pregam, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas eu preciso fazer esse comentário agora. As pessoas que pregam regulamentação de redes sociais, se a regulamentação fosse feita de forma certinha e imparcial, embora eu não ache que ela deva ser feita, mas se ela fosse feita de forma totalmente imparcial, essas pessoas seriam as primeiras a cair na internet.
Porque o que a gente mais viu foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Eu vi um vídeo de uma americana falando, cara, você teve 6 chances, que foram 6 disparos, e você conseguiu errar todos, sabe? Eu vi uma outra dizendo que, ela fazia assim no vídeo, esse dia passou isso aqui de ser o melhor dia da minha vida. Foi a distância da bala da cabeça do Trump. Então, assim, eles estão realmente comemorando. O esquerdista, ele tem a capacidade de olhar para um homem inocente, um homem que nunca matou ninguém, nunca cometeu nenhum crime, nunca fez mal a ninguém, e pensar, porque esse homem não está do meu lado, porque esse homem se opõe às minhas ideias, eu quero ele morto. Eu quero ele caído morto no chão. Agora, antes de finalizar, só fazer uma menção ao Corey, né, o rapaz que morreu protegendo a família. Tá vendo a importância de um conceito de família bem estabelecido? E de papéis bem estabelecidos dentro daquela família? Ele sabia, ele tinha plena consciência. E ele estava disposto. Porque ele, como pai, como marido e como bombeiro, não pensou 2 vezes antes de arriscar a própria vida para defender a esposa, o filho. Filha, não sei. Então, tá vendo como, quando a gente fala que a masculinidade é importante e que a falta dela é o problema, a gente tá certo. Se esse cara fosse qualquer outro, se esse cara não tivesse esse conceito de família muito bem estabelecido dentro da cabeça dele, ele tinha se protegido. E talvez a mulher e o filho dele estivessem mortos. Mas ele sabia do papel dele. E ele estava disposto a assumir esse risco para proteger a família dele. Então, assim, eu espero que a história dos Estados Unidos se lembre desse cara. Perfeito. Ele é sim uma figura importantíssima e esse atentado ele reflete uma série de símbolos aqui que a gente está vendo, né? O símbolo do pai protetor da família, o símbolo do Donald Trump, que podia sair do palco com uma cara de assustado, amedrontado, de acuado, e é interessante porque você vê aquele momento onde o pessoal tá querendo tirá-lo do palco, ele, pera. Ele vê a importância de fazer um gesto. Ele vê a importância de expressar resiliência, de expressar essa força imparável, né? Não vou parar. Vai ter mais comício, vai ter mais campanha, vai ter campanha aberta também. Isso daí não vai parar. Eu acho legal, eu preciso colocar para vocês, no segundo link aqui, presidentes americanos que sofreram atentados. Pasmem vocês, olha isso. Lincoln, Garfield, McKinley, Theodore Roosevelt, né? E falando aqui, né? John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Reagan e Donald Trump. E daí você tem assassinados. 1, 2, 3, 4. 4 foram assassinados. Né? E o John F. Kennedy, que era democrata. E sabe o que é o mais curioso de tudo isso, né? É um democrata que o discurso se colocar no discurso hoje de John F. Kennedy, ele seria considerado republicano. Raiz ainda. Era só uma questão partidária mesmo. Era só uma questão partidária, porque o discurso dele era pura... É exatamente hoje o que a gente... O Kennedy foi o primeiro católico presidente dos Estados Unidos, você sabe, né? Sim. Discurso da Baía dos Porcos, enfim. Auge da Guerra Fria, então... Enfim. Auge da Guerra Fria. E antes da gente passar para a segunda pauta, pessoal, queria agradecer a audiência que está conosco aqui e falar o seguinte, a gente aqui no Fio Diário, a gente está montando uma grande rede, né? Eu estou me esforçando bastante em abrir o nosso alcance e construir uma grande rede de comunicação nossa, porque a gente precisa, né? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.